Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é devocional. Geralmente o devocional aqui do canal é no domingo, porém agora a gente vai passar a fazer nas sextas, para não atrapalhar um pouco da programação do canal, tá bom? Então segunda-feira sempre vai continuar os vlogs de produção e tudo. No sábado a gente tem uma live ou um passo a passo, tá bom? Completo. E na sexta-feira então vai ficar o devocional pra gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que Deus tem pra falar com a gente, especialmente comigo, né? Porque quando eu vou ler esse devocional, eu vou meditar, ele fala primeiramente comigo e aí eu compartilho com vocês aqui o que Deus falou no meu coração. Então eu tô lendo hoje esse livrinho aqui, ó, Vitaminas pra Sua Alma. Eu gosto sempre de indicar livros bons aqui de leitura, de reflexão para vocês. Esse é um que eu não tinha mostrado ainda, Vitaminas para a Alma. Ele é desse site aqui, Chamada, tá bom? Chamada.com.br, eu acho que é isso. E eu vou ler esse aqui, que é o 88. E o versículo-chave é esse aqui, ó, 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Nos capítulos da segunda carta de Pedro, aparece 3 vezes a expressão empenhe-se, isto é, dediquem todas as suas forças para serem aprovados por Deus, que os chamou. Somos chamados a viver nessa fé que recebemos de presente, não uma fé qualquer, mas uma fé mostrada pelas Escrituras. Somos chamados a viver na graça, não de forma descontrolada, mas em dependência e comunhão com Jesus. Somos chamados a viver em paz com Deus e com o próximo, e isso requer empenho, como afirma também Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Devemos consolidar nosso chamado, isso é, levar uma vida que agrade a Deus, o que inclui fugir das paixões passageiras do mundo e ter uma conduta santa. O texto de 1 Pedro 1, do 14 ao 15, expressa isso da seguinte forma: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Viver para agradar a Deus é o chamado que nos cabe a consolidar. Isso significa viver em amor fraternal ao próximo. Somos chamados a viver em comunhão com Deus, o que se manifesta no amor de Deus mostrado na prática. Quem se abrir para essa vida não tropeçará, mas será ricamente presenteado com tudo que alegra e satisfaz a vida. Que lindo, né? A gente às vezes não para pensar e não compreende. Muita gente não compreende o que é o viver para Cristo, né? Na verdade, o que é o ser santo. E o santo aqui não é ser divindade, não é ser igual a Deus, não é ser uma pessoa que não peca, que não erra, que não tropeça, não é nada disso. Mas é procurar se esforçar para agradar a Deus primeiramente. Tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente se relaciona com as pessoas, né, ao nosso redor, tudo que a gente produz tem que ter um foco que é o de agradar a Deus primeiramente, de glorificar a Deus primeiramente. E uma das coisas que a gente tem que pensar muito quando a gente vai tomar alguma decisão, ou quando a gente vai falar alguma coisa, ou quando a gente vai, sei lá, tomar alguma atitude, é pensar, será que isso vai honrar a Deus? Será que isso vai agradar a Deus? Por quê? Por que a gente tem que se importar com a vontade de Deus? Primeiramente porque Ele é o nosso Criador. Ele nos deu a vida, o dom da vida, né? Então, o fôlego de vida, o fato de estarmos aqui, de estarmos com saúde, mesmo com dificuldades ou não, Ele está conosco. Só o fato de ter Deus na nossa vida é mais do que motivo suficiente. E um motivo maior de todos ainda é justamente por Deus ter nos amado primeiro, por ter enviado seu Filho Jesus para nos salvar dos nossos próprios pecados, das nossas próprias escravidões, porque muitos de nós éramos escravos de muitas coisas. Mas nós, com o tempo, à medida que nós fomos compreendendo a palavra de Deus e entendendo como é bom servir a Deus, como é bom estar presente diante dele, né, sem nenhum apego com as coisas terrenas, sem ser escravo de muitas vezes de atitudes que não condizem com a vontade de Deus, isso é maravilhoso, né? E quando a gente faz a vontade de Deus, automaticamente a gente também abençoa o nosso próximo. Então ele fala aqui, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Vocês, cada um de nós, temos um propósito nessa vida. Eu creio que você já ouviu isso.
né? E o propósito da sua vida não é simplesmente existir, mas é causar impacto nas pessoas, é trazer mudança na sua própria vida e ao seu redor. Você pode mudar a vida de alguém. E hoje foi um dia que eu fui tocada de novo por essa questão do chamado, por essa questão do se empenhar, né? E de estar sempre tentando viver conforme Deus quer que eu viva. O reconhecimento disso vem nas pequenas coisas, sabe, gente? Hoje eu participei de uma live com a Mary Biscuit lá no Instagram dela, e ela falou algumas coisas ali que tocaram profundamente meu coração, porque é ver que o nosso trabalho não é em vão, é ver que tudo aquilo que a gente faz na terra sempre alcança alguém, toca alguém, a gente tem esse propósito, a gente tem esse chamado, então isso é maravilhoso. Essa live com ela, depois eu vou trazer aqui pro canal para vocês verem. Eu vou falar com ela para mim conseguir baixar lá do Instagram dela e colocar aqui no canal, porque foi maravilhosa, foi assim uma experiência muito legal que eu tive. E ela falou palavras assim de carinho que tocaram de verdade meu coração e me fez ver que tudo que eu fiz até agora aqui no canal, na minha vida, no Instagram, tem causado efeito, tem abençoado pessoas, e isso é o que importa para mim, tá bom? Então, nós temos esse chamado de agradar a Deus primeiramente, porque quando nós fazemos a sua vontade, automaticamente nós também externizamos isso para as outras pessoas, né? Nós nos relacionamos melhor, nós trabalhamos melhor, nós vivemos melhor. Quando nós sabemos da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso caminho a seguir, a gente sabe que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor, né? Por isso, porque Deus nos amou primeiro, e nós também o amamos, e por amar a Deus, a gente ama o nosso próximo. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente ama mais a Deus, automaticamente a gente ama todo mundo que está ao nosso redor, inclusive as pessoas que muitas vezes a gente acha que não merecem, né? A gente consegue amar pessoas que não gostam da gente, que muitas vezes nos irritam, pessoas que muitas vezes fazem coisas que desagradam tanto a Deus quanto a nós, mas nós conseguimos amar, nós conseguimos superar essa barreira porque Deus é o próprio amor. E esse amor tem que estar contido no nosso chamado, porque nós fomos escolhidos para fazer a diferença, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que cada dia você possa fazer isso, se empenhar, como diz aqui, empenhe-se ainda mais. Se você tem se empenhado, se você tem trabalhado para fazer diferença na vida das pessoas, continue. Continue e não perca a esperança, não perca a força, não perca a fé. É normal nós nos enfraquecermos muitas vezes, é normal nós cansarmos em algum momento, mas nós sempre temos uma fonte, que é a palavra de Deus, que vai nos renovar. E ela nos faz empenhar-se ainda mais para consolidar esse chamado, essa eleição que nós temos, sem jamais tropeçar. E aqui o tropeçar, sem jamais tropeçar, é no sentido de não abandonar a fé, tá? É claro que nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias em pensamento, em palavras, em atitudes, mas nós nos arrependemos, pedimos orientação a Deus, direção de Deus, voltamos para o caminho correto todos os dias e a gente tenta agradar a Deus dessa forma. E aí, o não tropeçar aqui significa não se afastar totalmente da fé, não abandonar a fé. Permaneça firme e aí se empenhe para fazer o seu melhor para Deus primeiramente e depois para os homens, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.